batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. O nosso alvo nesse programa sempre é edificar você, poder falar de algo relevante e da parte de Deus. Por isso, trazemos temas aqui que têm a ver com a sua vida como cristão e que possa também trazer lucidez em relação àquilo que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar a respeito da educação e o reino de Deus. Talvez você nunca ouviu essas duas coisas juntas, mas hoje você vai ouvir. E eu creio que o Senhor vai falar com você. O meu desejo é que você seja tocado no seu coração. Amém? E eu gostaria de dar a introdução aqui com um texto para que você possa compreender de uma maneira mais alargada, ampla, a respeito deste tema, a educação e o reino de Deus. Bem, a educação não é algo moderno e nem mesmo secular. Ela começou na criação e com o Criador. Gênesis 2:7 afirma: então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Veja, a mente, ela é uma das funções da alma. E Deus planejou que o processo de aprender fizesse parte da vida do homem desde o começo. E que esse aprendizado acontecesse a partir da fonte certa, que é o próprio Deus. Por isso, para Deus não existe ensino secular, ou seja, um ensino separado do conhecimento de Deus. Mas o pecado mudou isso. Porém, a nova criação em Cristo nos leva de volta ao plano original de Deus, unir a educação e o reino de Deus. Sendo assim, a educação formal é, sim, uma função da igreja, porque cabe à igreja levar Cristo às pessoas e comunicar valores de Deus à sociedade. Em Lucas 10:19, Jesus nos concede autoridade para pisar serpentes e escorpiões, a fim de mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Isso é reino de Deus. Uma maneira de fazermos isso hoje é investir na educação de crianças, a fim de mudar o curso de suas vidas. O mundo jaz em trevas, mas a luz precisa brilhar onde há trevas. Não podemos permitir que nossos filhos cresçam nas trevas, sem conhecer a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Por isso, investir na educação é levar a luz na infância. É investir naquilo que nossos filhos se tornarão. Esse é o chamado da igreja. Por outro lado, nós vemos uma grande mobilização dos governos mundiais para influenciar crianças na pré-escola, com o alvo de desconstruir o modelo da família tradicional e implantar na mente delas ideologias falsas. Todo o cenário mundial está sendo preparado para afetar essa geração de crianças através da educação nas escolas. Veja um pouco do que nos conta a história. Em 1940, foi criado o Ministério da Educação no Brasil. Em 1960, a educação se une à psicologia moderna e surgem os discursos pedagógicos nas escolas. Em 1980,
a educação infantil torna-se um discurso mundial. E na Constituição do Brasil, de 1988, o ensino na pré-escola torna-se obrigatório, como um direito dos pais e um dever do Estado oferecer esse ensino. Em 1995, não oficialmente, mas nós sabemos que a ONU direciona países a disseminar o ensino de ideologias, como a identidade de gênero, para crianças na pré-escola. E no ano 2000, nós vemos materiais sendo produzidos e introduzidos nas escolas sobre educação e orientação sexual. Mas e quanto à igreja? Ela tem alguma responsabilidade nesse processo educacional ou não? Nós vamos ficar assistindo os governos decidirem sobre a educação das nossas crianças e nos juntar com o grupo que poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Nós podemos mudar a realidade de muitas crianças. Talvez não podemos mudar a realidade de todas as crianças, mas podemos mudar a de alguma delas. Por isso, a igreja e os pais precisam entender que só educação é pouco. Precisa ser uma educação associada à palavra de Deus, pois Deus nos deu uma mente com a capacidade de pensar, raciocinar, criar e nos deu um livre arbítrio para que pudéssemos escolher adquirir conhecimento da maneira certa. Portanto, é da vontade de Deus que toda criança receba uma educação baseada na palavra de Deus. Pois a Bíblia afirma que toda a Escritura é útil para o ensino e não apenas parte dela. Hoje nós vamos comentar sobre a educação e o reino de Deus. Para comentar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui duas mulheres que estão à frente de escolas. Elas são pastoras, educadoras, mães, e são chamadas por Deus para influenciar famílias através da educação de crianças. Eu tenho aqui comigo a pastora Gabriela Fernandes, pastora da Igreja Videira, na cidade de Swindon, na Inglaterra. Ela é formada em Direito e hoje ela é também coordenadora na Vine School, uma escola para crianças na Inglaterra. E tenho aqui também a pastora Valéria, que é pastora da Igreja Videira, é diretora da Escola Videira, é formada em História e é coordenadora hoje da nossa Associação Internacional de Escolas Videiras. Eu vou deixar aqui para que elas dêem aqui um olá para os ouvintes, ok? Fiquem à vontade. Que alegria poder estar aqui no programa Batom e Bate-Papo novamente. Eu tenho certeza que você, ouvinte, que está nos ouvindo, vai ser tremendamente edificado e também a sua mente será renovada com relação à educação cristã, baseada nesses princípios bíblicos, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Você sabe que a sua participação é muito importante para nós, né? O assunto não é moderno, mas está muito interessante hoje e é totalmente oportuno. Fique conosco até o fim. Amém. Bem, eu gostaria de começar aqui comentando a respeito do tema, que a educação e o reino. Queria que vocês comentassem. Eu sei que talvez para você é algo claro, é algo que você vive, né? Faz parte da sua dinâmica ali no dia a dia da escola cristã que você acompanha, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso. Qual a relação realmente da questão da escola ou a educação de maneira geral e o reino, Valéria? Pastora, a base de todo o processo educativo, ela se reside na renovação da mente em linha com a premissa daquela educação. Então, na verdade, educação e reino de Deus tem tudo a ver. A senhora introduziu muito bem, não separando as coisas, porque tudo tem origem em Deus. E eu gosto muito do versículo, quando eu vou falar desse assunto, ele é sempre o primeiro da lista. Não vos conformeis com este século,
mas Romanos 12. transformai-vos pela renovação da vossa mente, até para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, como igreja e como instituições cristãs. Unir a educação e o reino de Deus, pastora Gabriela. Nós afirmamos aqui, e é fato, e a Bíblia nos dá base para afirmar isso, que para Deus não existe ensino secular e ensino cristão. Mas hoje se fala muito sobre isso. E até na mente de muitas pessoas cristãs, crentes, e eu diria até a liderança mesmo da igreja, existe essa separação. Né? Então, como que a gente pode hoje falar sobre a educação e o reino de Deus, né? Se a própria igreja não enxerga isso, como realmente Deus vê a educação? É interessante se você... Quando a Bíblia foi escrita, tanto o Velho e o Novo Testamento, não existia essa educação formal como se existe hoje. Então, por isso que nos foi falado, porque não era algo que era separado, porque é tão óbvio. Vou te ajudar aqui. É muito óbvio, né, que Deus, como a gente lê o texto, né, a palavra de Deus, ela é feita para instruir, ela é apta. Mas eu penso no versículo em inglês, tem que traduzir. Mas deixa eu te dar um aspecto histórico que é interessante as pessoas, os nossos ouvintes, entenderem como que surgiu essa educação formal. E é interessante que a escola, por exemplo, no Reino Unido, surgiu com Robert Raikes. Ele era um cristão, ele era editor de um jornal em Gloucester, isso em 1781. O que aconteceu? Ele via as crianças, elas trabalhavam, pastor, ela não tinha acesso à educação, então as crianças não sabiam ler e escrever, a não ser que fossem de famílias ricas. Né? E ele viu aquela situação, elas trabalhavam em fábricas de segunda a sábado, domingo era o único dia que elas não trabalhavam. O que é que ele fez? Ele falou, tem que pôr essas crianças para aprender. E ele alugou uma casa e colocou as crianças lá para aprender a ler e escrever com fundamento bíblico. Então, elas aprendiam usando a palavra de Deus. E isso explodiu. E aí, conta-se que em 20 anos, foi em 1780, haviam já 200 mil crianças em escolas dominicais. Então, a gente já ouviu, quem é um cristão e dinossauro não lembra da escola dominical. Né? Mas surgiu assim, com o objetivo de educar. Mas eu vi, estudando essa reportagem, lendo sobre isso, achei muito interessante. O que aconteceu? Em 1850, já haviam 2 milhões de crianças, né, no Reino Unido nas escolas dominicais. Uau! Só que aí, depois de 20 anos, 86% das crianças no Reino Unido estavam na igreja. Por quê? Porque a igreja não separou a educação do reino. Então, era uma formação única, discipulado, formar a mente de Cristo, do evangelismo ao treinamento. Todo o processo espiritual acontecia, não havia separação. Mas olha o que aconteceu. Em 1850, um pastor ficou cansado e ele pediu ao governo ajuda. Falou, nós vamos focar a escola dominical só para evangelismo. E aí o que aconteceu? Caiu o número. Apenas 50% das crianças estavam na igreja. Em 1900, eles mudaram de novo. Agora, a escola dominical é só para ensinar as crianças que os pais vão na igreja. Olha o resultado histórico de uma decisão de separar a educação da igreja. Hoje, 1% das crianças no Reino Unido estão na igreja. Uau, que coisa, hein? Isso é baseado realmente numa história, né? Histórico, um poder de uma decisão de separar, porque isso não é bíblico, né? E isso afetou a história de um país. Nós sabemos que a educação, ela afeta a história de um povo. Sim. Porque a Bíblia mostra a história do povo hebreu. Exatamente. Então, o povo hebreu nasceu com base no ensino. Sim. A lei de Moisés era um ensino. Então, eles começaram dessa maneira e Deus instruía o povo. Agora, nós sabemos também que outros moveres de Deus aconteceram e que afetaram a educação. Um deles é a reforma. Então, você já deve ter ouvido falar ali de Martinho Lutero e outros também reformistas. Então, ali, mais ou menos, né, em 1500. Então, muitos deles se levantaram para fazer uma reforma, na verdade, teológica,
né, no ensino doutrinário, mas tudo estava relacionado à educação, porque escolas foram abertas, as pessoas não sabiam ler. Então, para ler a Bíblia e para ter acesso à Bíblia, eles traduziram a Bíblia, né, até fizeram contrabando, né, de Bíblia, e foram presos, muitos morreram. Mas escolas foram construídas, e hoje, ali na Suíça, existe ainda a universidade, né, que foi aberta ali também, nessa época. Então, isso tudo fala como que o mover de Deus, a ação de Deus na história, na vida das famílias, ela tem tudo a ver com educação. Então, o que nós estamos falando hoje aqui é realmente a vontade de Deus. Agora, Valéria, Sim. Você realmente crê nisso, nessa afirmação que nós colocamos aqui, que é a vontade de Deus que toda criança tem uma educação baseada na palavra de Deus? Completamente. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do Salmo 78:5, que diz o seguinte: Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, assim para que a nova geração os conhecesse. Entendeu? Então, isso aqui é de cara uma ordenação de Deus. E Deus queria não só que as crianças conhecessem a Ele, mas que colocassem nele a sua confiança. Então, é interessante essa história que foi relatada pela pastora Gabriela, porque enquanto a fonte do ensino, a inspiração para o currículo era bíblica, eles tinham um resultado. Na hora que mudou, na hora que a fonte do currículo acadêmico escolhido era assentado numa base natural, mudou a história da nação. E nós sabemos, pastora, que investir em ensino de crianças menores pode mudar o capital humano de um país. Isso é uma frase isso já comprovado conhecida. Cientificamente, né? É, exatamente. E, assim, eu queria só mencionar uma coisa. O resultado de um ensino com base na palavra de Deus é o seguinte: nós temos hoje no Brasil grandes testes, que são mediadores, que avaliam a capacidade cognitiva. Eu estou falando em termos de resultado. Um teste nacional é o IDEB e um teste mundial é o PISA. E nós sabemos que os alunos das escolas cristãs, eles saem na frente por causa de um componente. É que as escolas seculares, elas até preparam as boas. Elas até preparam para os alunos responderem às grandes áreas do conhecimento. As áreas são exatas, biológicas e humanas. Então, o teste é de linguagem, que é de português e leitura, é de matemática e de ciências. Só que o currículo nosso, eu digo currículo de educação por princípios bíblicos, cuja base é a palavra de Deus, e a partir dela que eu enxergo as áreas e todo o conhecimento, ele forma uma mente muito mais clara, um raciocínio muito mais limpo, uma capacidade de entender, de raciocinar e de construir acima da média. Então, é comprovado que a palavra de Deus é útil. Claro. Agora, talvez você que está nos assistindo, né, e ouvindo, você pense assim: eu concordo, eu também gostaria, né, de ter acesso a essa educação por princípios e ter meus filhos, né, ali numa instituição assim. Mas o que eu posso fazer? Então, olha, o nosso alvo hoje aqui é despertar você, alargar a sua visão para que você não se conforme. Amém. Porque hoje existe uma mentalidade conformista por parte daqueles que podem mudar, que são os pais, que são responsáveis por seus filhos. Então, esse testemunho, né, que a Gabriela acabou de falar aqui, que é um fato histórico, de um homem que olhou para as crianças e falou: vou começar, né, algo. Então, talvez naquela época fosse mais simples, né, as leis, talvez nem existiam, né, leis educacionais, mas, independente disso, você precisa entender que não é você que vai fazer o trabalho, é Deus que vai fazer. Amém. Através de você. Amém. Nosso alvo hoje aqui é apenas despertar você para essa visão a respeito do ensino por princípios, que é baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Uma vez que você entende isso, você vai sair desse nível de conformismo. Sim. Agora, eu gostaria de aproveitar aqui e falar sobre essa mentalidade geral que muitos pais têm, que é uma mentalidade secular. Então, a escola serve apenas para servir aos interesses dele, antes de servir aos interesses de Deus e antes de servir às necessidades e interesses da criança. Exatamente. Então, o pai decide
é baseado nos critérios de comprar uma casa. Então, se é perto de alguma coisa, se a escola é perto da casa, se tem acesso, é o preço e outras coisas. Mas o critério mesmo, se é ou não uma escola fundamentada na palavra de Deus, no ensino bíblico, esse critério, às vezes, é o último, e às vezes nem tem. Então, essa mentalidade, né, de produtor e consumidor, a escola trabalha e eu, como pai, vou apenas consumir o serviço. Pastora Gabriela, é algo universal ou é só no Brasil? É universal. É a mente natural, né? Exato. Nós temos que andar no espírito. É verdade. Nós não podemos andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a pastora Valéria estava falando da questão da educação. Por que é tão eficaz? Porque é baseado na verdade. A verdade, ela não muda. Então, eles têm fundamento. Tudo que é relativo, você fica flutuando. Você não tem firmeza, não tem identidade. Por isso que tem essa eficácia tão forte. Na Inglaterra também. A pastora Márcia testemunhando. Olha, eu posso dizer para você, Deus, se você compreende, porque às vezes o pai até compreende o que nós estamos falando, não, realmente é o melhor. Mas na hora que eu tenho que abrir mão do meu conforto e da minha zona de segurança, eu não amo até esse ponto. Até que ponto que nós amamos os nossos filhos? Nós falamos, nós amamos, mas eu não sou capaz de sair da minha zona de conforto. Então, por exemplo, na realidade na Europa é ainda mais complicado no sentido de conforto, porque a escola pública é uma escola boa. Os patrões Em termos de qualidade de ensino. Qualidade de ensino. Então, assim, o aluno, você deixa o seu filho às 9, ele sai às 3 e você não compra um lápis. Ele ganha tudo. Tudo. É muito fácil, né? Eu estava numa posição... É por isso que os pais ficam passivos. Ou seja, nós de maneira geral, nós concedemos ao governo, aos governos, educarem e formarem os nossos filhos. Exatamente. Nós fizemos uma afirmação aqui, que é função da igreja. Isso. Formar aquilo que eles serão. É claro que não é só da igreja. A igreja em parceria com as famílias. Mas nós concedemos isso aos governos. E essa mentalidade hoje, ela define as escolhas dos pais, que podem, até os pais que podem escolher e pagar uma escola para os seus filhos. É natural, é aquilo que dá status, aquilo que dá fama. E eu ainda quero ir além aqui. Natural. Agora, às vezes a pessoa, vou orar. Sinceramente, pastor, é uma coisa que você não precisa orar. Como é que eu oro e falo, Senhor, eu entrego meu filho para um ímpio, para um crente, às vezes, carnal, que é só crente carnal, ou eu entrego o meu filho para ser educado para um crente cheio do Espírito? Realmente, não precisa nem de oração, né? Precisa apenas de... aquilo que já está expresso na palavra. Bom senso. E você falou algo importante também, Gabriela, porque essa questão de investimento, né? Você não usou essa palavra, mas você estava falando sobre isso. Aquilo que é mais importante, no caso, não é só a educação do meu filho, é a formação. Porque ele está sendo formado e isso vai refletir na vida dele toda. Você entrega ele para quem? Agora, muitas vezes, os pais ali, os responsáveis, então, ele até concorda que o maior investimento dele são os filhos. Se você falar isso, todos vão concordar, ninguém vai discordar na igreja. Mas, na hora que ele vai definir a educação dos filhos, se é a educação cristã, se é, de fato, baseada na palavra de Deus ou não, ele não usa esse critério. Aí, quem define é o emprego dele, é o salário dele, é o carro, é o preço da gasolina, é o lugar, se o trânsito é ruim, se não é, se é perto, se é alguém que ele conhece, é da família. Quer dizer, são tantos critérios que, na verdade, o critério essencial, que é a palavra de Deus, o ensino realmente genuíno, né, bíblico, esse critério quase não existe, Valéria. Pastor, eu queria ainda tocar num ponto que vocês ainda não tocaram, embora isso tudo é muito importante, é que na hora que ele vai escolher, eu estou falando agora daqueles pais que podem pagar, na hora que ele vai escolher uma instituição para o filho, ele, muitas vezes, prefere aquela instituição que prepara o filho dele, academicamente competente, para ocupar posições na sociedade. Ele não prepara o filho dele... Que é também uma mente natural. Mente natural, mas, assim, o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento,
que está numa escola genuinamente cristã, ele prepara os alunos para serem poderosos em palavras e obras. Nós temos na palavra de Deus um leque. Nós começamos lá com Moisés, né? A senhora mencionou, nós temos Moisés, nós temos José, nós temos Daniel, nós temos Esther. Homens que tinham a mente de Deus, A né? mente de Deus, Débora, Ana. Conhecimento de Deus. Eu me lembrei de um versículo, pastora, que diz o seguinte, aqueles 4 jovens que o rei da Babilônia, na época, falou, vai lá nos nobres dos israelitas, escolhem para mim jovens que foram doutos na cultura e que sejam, ou seja, aqueles que têm destaque. E olha o que aconteceu. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, além da cultura e da ciência, ele tinha o dom de interpretações e visões. Então, assim, não quer dizer que se você escolher uma escola genuinamente cristã e academicamente competente, que os seus filhos também não vão ocupar posições na sociedade. Porque o Deus da sabedoria e o Deus da ciência está além de um currículo que seja excelente. Isso é colocar realmente a confiança em homens, quando você faz essa escolha meramente mental. Isso prova que muitos crentes hoje ainda continuam fazendo escolhas com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí. Né? E é bom citar esse texto que você falou, né, que é Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né, que eles estavam ali na potência mundial da época, que era a Babilônia, e eles sobressaíram entre todos os sábios. Exatamente. Então, se Deus fez questão de colocar ali e registrar na Bíblia, né, que é Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá a habilidade, e é Deus quem levanta e coloca em posições. Amém. Agora, falando aqui em relação a essa questão da educação e do reino, nós falamos da mentalidade dos pais, porque começa ali, os pais que decidem. Então, os pais é que precisam enxergar, primeiramente, a educação e o reino como sendo uma coisa só, e como sendo a vontade de Deus para os seus filhos. Agora, essa parceria, né, pastora Valéria e Gabriela, quando os pais matriculam os filhos numa escola, por princípios, os pais não deveriam também se matricular? Não literalmente, mas eu estou falando no sentido de se comprometer com aquela educação e com o processo ali de aprendizagem dos filhos. Parte desse princípio bíblico. Quem é responsável por educar o meu filho? Primeiramente, sou eu. A família. A família, são os pais. Então, é porque a gente é tão preguiçoso, essa que é a verdade, ninguém confessa. Né? Por que é mais fácil largar lá e Deus abençoe? Porque eu não tenho que me envolver, eu vou ter a minha vida, vou trabalhar. Educar dá trabalho. Agora é a nossa missão como pai. Exato. Então eu tenho que me envolver. Você sabe que aconteceu algo interessante, que o meu filho tem dislexia, né? Tem essa dificuldade de ler e escrever. O cérebro funciona bem, mas na hora que vai decodificar ali os fônicos, eles não conseguem. E sabe o que aconteceu? No lockdown, eu já sempre fui muito participante, mas eu estava fazendo todos os dias. E aí a gente foi medir o progresso. Tudo que ele não progrediu vamos falar da alfabetização, em 3 anos, né, desde a alfabetização, ele progrediu em 3 meses comigo. Uau, que coisa, hein? Porque ninguém tem mais encargo pelo filho, eu deveria, né, do que os pais. Na hora que você está envolvendo, eu vou fazer parte disso. Né? Os pais deveriam não, mesmo na escola cristã que ele deixa lá, que ele está pagando, não, eu vou me envolver. Pastora Valéria, o que eu posso fazer para cooperar? Porque não é um serviço, é uma missão. E aí o que nós vemos às vezes, muitas vezes os pais eles ficam do lado oposto da escola, não como parceiros, mas cobrando. É claro que existe ali, né, uma responsabilidade que precisa ser investigada, acompanhada e tudo. Mas nós estamos falando aqui de algo mais, né, de uma visão, de envolver-se. Agora, mais do que isso, é uma responsabilidade dita na lei, registrada na lei, que os pais devem fazer. Eu quero ler aqui uma lei federal, 8.069, do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, no capítulo 4, que diz assim: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico,
bem como participar da definição das propostas educacionais. Agora, é um direito que você conquistou por lei, mas que muitos pais abrem mão. Por que que hoje nós estamos vendo uma interferência muito além do limite, que é apenas educar, por parte de governos, de partidos políticos, que estão forçando a barra para aprovar leis, para colocar dentro das escolas materiais indevidos, que trazem orientações tóxicas, que comprometem ali a sanidade até mental mesmo, a saúde daquela criança. Por que que isso está acontecendo? Porque muitos pais estão abrindo mão de um direito adquirido, que é de participar das decisões, daquilo que vai ser ensinado dentro da sala de aula. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre essa interferência dos governos mundiais em relação à educação. Porque nós estamos vivendo hoje uma interferência desses governos dentro da nossa casa. E eu acredito que a pandemia, ela mudou isso para sempre. Então, a partir de agora, esses governos e instituições mundiais começam a definir a maneira como nós vivemos. E eles definem até se você sai ou não de casa, e como você sai, e se você pode ou não entrar em lugares públicos. É claro que isso tem a ver com educação. Okay? Eu acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque se nós queremos formar uma geração de crianças que tem a mente de Cristo, nós precisamos agir agora. E isso não é responsabilidade apenas minha, como pastora de um ministério com crianças, da Igreja Videira, que é uma igreja que tem uma visão de investir em crianças, ou de um grupo pequeno de pessoas. Não, é de todo o povo de Deus, porque Deus nos chamou para ser luz. Amém. E hoje eu estou aqui nesse programa para convidar você. Nós vamos levar luz na infância, Amém, através da educação. Amém. Esse programa fala hoje sobre a educação e o reino de Deus. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho falando novamente desse assunto com coisas muito mais interessantes para você. Até daqui a pouco. Olá, Quero querido. apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, estamos de volta falando hoje a respeito do tema a educação e o reino de Deus. E nós começamos esse programa aqui, eu juntamente com a Gabriela e Valéria, que são mulheres que estão comprometidas com a educação infantil.
e estão comprometidas também com o reino de Deus. Amém. Porque elas foram chamadas por Deus, não apenas para serem pastoras, mas educadoras e para formar a mente de Cristo nas crianças. E hoje nós estamos estendendo esse assunto para você, porque ele é muito importante. Ele diz respeito a todos nós que fazemos parte do povo de Deus. E nós afirmamos aqui que a educação não é algo moderno e nem secular. Pelo contrário, ela nasceu, ela começou com o Criador, que é Deus. E desde o início, Deus queria que o homem tivesse conhecimento a partir de Deus e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que essa árvore do conhecimento, ela simboliza o mundo, o conhecimento sem Deus. Só que hoje, a mente, a mentalidade está tão cauterizada que as pessoas já separam o ensino secular e o ensino cristão. Você vai encontrar isso em todos os livros. Mas é interessante que, embora as pessoas falam e nos vigiam, né, como educadores cristãos, porque nós somos vigiados, os governos não. Então, nós estamos falando aqui, os governos mundiais hoje estão usando a educação de maneira geral como um instrumento para formar uma mentalidade, para levar ideologias. Agora, nós sabemos que a universidade é comum isso, né, Isso. Valéria? Agora, eles estão usando como carro-chefe Exato. a educação infantil, ou seja, a pré-escola, para trazer uma instrução errada, ideologias que desrespeitam os nossos valores. E o pior de tudo, que eu considero o pior de tudo, é que tira a autoridade dos pais. Daqui a pouco os pais não podem mais decidir a respeito daquilo que é ensinado ou não, é feito ou não dentro de uma sala de aula. Então, eu queria falar sobre esse perigo do que está acontecendo em relação à educação a nível mundial. Pastora Gabriela. Olha, pastora, eu posso até afirmar, eu estava até lendo com relação à Europa, né, principalmente ao Reino Unido. Agora, em 2021, inclusive, saiu agora nas mídias como título de comemoração, né, que a Escócia, que é um dos países do Reino Unido, se tornou a primeira nação no mundo a introduzir lições LGBTQ inclusivas no currículo. Que os livros estão lá, isso a gente já sabe, no Brasil também, mas agora é parte do currículo. Então, foi a primeira nação. Eu estava lendo, há 30 anos atrás, uma organização deles começou a pressionar o governo que esse ensino deveria estar na escola primária. Porque você tem que desfazer os preconceitos quando é muito pequeno. Então, a pressão era para entrar no currículo primário, que é 4 a 11 anos. Né? Hoje tem a associação, o governo financia, por exemplo, um projeto lá, onde as drag queens vão para... Drag queens. Que é as creches. Exatamente. Então, eles falam o seguinte, eles vão lá... Tudo financiado pelo governo. Vestido para ensinar canções de niná, cantar. E o governo é laico. É laico. Porque interessante o que eu li lá, que ele diz o seguinte, que os responsáveis pelas creches dizem que as sessões são necessárias. Quando eu falo nursery creche, é 2 e 3 anos. Okay? Para que as crianças possam ver as pessoas que desafiam as rígidas restrições de gênero e crescer para combater os crimes de ódio. Eles querem ter como alvo crianças de 2 e 3 anos de idade para influenciá-los desde o início. Como dizem que nessa idade as crianças ainda não desenvolveram nenhuma discriminação. O discurso é muito bonito, né? Porque eles colocam ali a igreja como grupo de fundamentalistas, que são aqueles que discriminam. Mas isso não é verdade. A igreja é um grupo que não discrimina ninguém, porque nós aceitamos a todos, as pessoas participam das nossas reuniões, do nosso meio, e nós temos no nosso meio pessoas que eram ex de muitas coisas, né? Ex-ladrões, ex-assassinos, ex-prostitutas e muitas coisas. Agora, é claro que nós sabemos que isso aí é um ensino ante Deus.
E nós não temos como impedir isso. Mas você acredita que nós podemos frear, Valéria? Ou, pelo menos, lutar para ter o nosso espaço, já que Sim. eles têm o direito e conquistam de ensinar e de colocar ali as suas crenças e ideologias, Sim. nós também queremos ter o direito de confessar a nossa fé e o de usar a Bíblia como a palavra de Deus dentro da escola. Então, o que você pensa sobre isso? Bem, a primeira coisa que eu penso é que nós, os cristãos, de maneira alguma podemos ser passivos, porque a lei é clara e ela dá o direito, né? A senhora mencionou no começo do texto do primeiro bloco sobre a universalização do ensino básico no Brasil, nos anos 80 e 90. Foi muito bom, porque deu acesso à educação desde os primeiros anos. Mas o que aconteceu no currículo do Brasil? Você mencionou o da Inglaterra, o da Escócia, o do Reino Unido. Eu quero mencionar o do Brasil. Antes, era muito sutil a questão de ideologias ali nas bibliografias dos cursos de graduação e até mesmo na formação do professor. Aí eles pegaram e mudaram o investimento no Brasil. Pegaram várias porcentagens de investimento e colocou nas academias, só nas universidades. Pouquíssimo investimento na base. Então, nós temos quase que obrigação de dar suporte para o Estado, para as famílias e para a igreja. E o que nós podemos fazer? Criar novos cursos com uma bibliografia diferente. Criar novos cursos com uma produção científica com base na Bíblia, porque nós não podemos aceitar esse desequilíbrio. O que aconteceu? Eles retiraram as outras áreas do conhecimento, ao invés de nós fazermos ciências naturais, ciências biológicas, eles colocaram ciências humanas para colocar ideologia. E colocar essa bibliografia comprometida, os professores hoje, eles vêm pronto. Dá muito trabalho pegar um professor hoje para você trabalhar e treinar ele com a mente de Cristo para ele ensinar as crianças, porque eles foram inteligentes, eles foram lá na base. Agora, o que nós podemos fazer? Intervir nos planos deles. Eles usam muito os governos mundiais, né, e governos, de maneira geral, que estão interferindo na educação, ditando as regras da educação. Exatamente. Eles usam uma terminologia bonita, interessante. Uma desculpa de tolerância. É tudo muito bonito. Diversidade. Mas o conteúdo não é. Então, o que nós estamos falando aqui hoje, ao falar desse assunto, a educação e o reino de Deus, é fazer uma correção de rota. Uhum. Porque nós queremos voltar ao plano original de Deus, primeiramente, em relação à mentalidade, como enxergar a educação. Ou seja, o plano original de Deus é que todo homem deveria adquirir conhecimento da fonte certa, que é Deus. E essa fonte é a palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar aqui um pouco mais em relação à educação por princípios, que é um modelo de uma educação cristã. Ok? E ela, de fato, ela faz toda a diferença. O resultado dela é poderoso na vida da criança, tanto em relação ao raciocínio, ao comportamento, à questão dela conseguir aprender e até poder ocupar depois, né, posições altas. Isso. Agora, eu penso que, de fato, isso aqui faz toda a diferença. E eu quero colocar aqui, pedir tanto a Valéria como a Gabriela, que estão ali participando do dia a dia da escola, estão acompanhando o desenvolvimento, né, desses alunos, para falar um pouco sobre isso. De fato, a educação, por princípio, ela é um ensino integral, que diz respeito, por exemplo, ao espírito, à alma e ao corpo. Gabriela. Sim, pastor. Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem uma capacidade intelectual elevada, mas ela não se sente amada ou ela tem um problema de identidade, isso vai afetar o desenvolvimento. Né? Eu acho que faz toda a diferença, eu fico vendo lá no Learning Center, né? É porque tem um elemento que se chama encarga e amor. E esse elemento ele toca não só na parte da mente, mas das emoções. Se você forma uma identidade que é firme na base, a base ela não tem como se mover, que é a base da palavra de Deus, você produz uma identidade muito firme. E aí você tem uma equipe que ama. Interessante. Antes de você prosseguir aqui,
que eu quero que você conclua, mas quando você fala dessa questão de uma identidade firme, percebe como que é exatamente o oposto que está sendo proposto hoje? Ou seja, não é ter algo definido, é a dúvida. Você não é isso, você não é aquilo. Isso. Não existe nada concreto, existe apenas a dúvida. Você decide o que você quer ser. É completamente o oposto do que a Bíblia afirma, né? E o resultado não é bom, nem academicamente. Nem academicamente. Dois testemunhos aqui rápidos. Sim, por favor. Nós recebemos uma criança, na verdade ela é uma juvenil, uma adolescente. Ela estava estudando numa escola cristã nos Estados Unidos. Ela mudou há 3 anos para a Inglaterra. O que aconteceu? E a mãe entrou em pânico, porque ela travou. E ela era uma menina considerada uma menina muito inteligente. Quando a gente foi acessar, fazer um teste diagnóstico, nós percebemos que ela parou de aprender. 3 anos, ela estava 3 anos para trás do nível da idade dela. Ou seja, nós pegamos uma menina que tinha uma capacidade intelectual muito boa, trouxemos ela para um outro sistema, ela deixou de aprender. Quando ela deixou a escola cristã, ela deixou de aprender. Na hora que ela saiu. Ficou muito claro, não estou falando isso de conhecimento assim, da minha mente. Acho que ela não, nós fizemos um teste. E o teste diagnóstico mostrou para nós que ela estava 3 anos para trás. Foi exatamente quando ela se mudou. E ela disse para mim, eu não quero escola, eu odeio, eu não consigo memorizar. Coitada. Só que nós, por causa de um ambiente de amor, firmando a identidade, você pode tudo. Quantas vezes eu falava para ela, você pode tudo naquele que te fortalece. E eu repetia isso para ela, eu não vou conseguir memorizar, vai. Eu me lembro, pastora, depois de 2 meses, ela veio pulando. Eu consegui memorizar. E nós pegamos uma aluna apática, que não queria nada, ela falava para mim assim, até nunca mais. Uma menina que na última semana a supervisora veio assim impactada, ela, porque elas estabelecem os alvos de página, né, por dia, ela quis pôr mais. Que lindo, hein? Nossa, que maravilha. Quer dizer, a mãe está assim. O poder que tem a palavra como a base do ensino. Porque ela toca, não é apenas a mente, ela toca o coração. Exato. Essa questão do coração é algo poderoso demais, eu quero falar sobre isso. Porque a ciência não toca o coração. Não. Ela não toca, mas a palavra de Deus toca. Por isso o ensino cristão e por princípios é integral, né? E eficaz. Só um segundo testemunho bem rápido. Esse menino, Levi, chegou no nosso Learning Center, sim, para 6 anos. Nós tivemos que alfabetizá-lo novamente, porque ele estava, que a gente fala behind, né? Ele estava para trás. Atrasado no ensino. Então, nós fizemos novamente. Ele ficou 1 ano no Learning Center e se mudou para o norte da Inglaterra. E aí voltou para o sistema público de ensino. E aí a gente nunca consegue medir, porque os alunos não deixam o Learning Center, a não ser que eles mudem. Então ele mudou, a gente não consegue medir, assim, comparar, né? E foi um testemunho muito forte para nós, porque depois de 2 anos no sistema público novamente, a coordenação, a professora, a supervisora, chamou os pais para perguntar qual é o método que vocês estavam usando com o filho de vocês. Porque nós não sabemos o que fazer com ele. Ele está muito avançado. Uau. Na matemática, em tudo. Não tem o que fazer, porque no governo muda, né? A gente não sabe fazer. Olha, que coisa linda, hein? Muito avançado. Que método que vocês usaram? Que desenvolveu o cérebro dele dessa maneira? Né? E ela foi, quer dizer, eles reconheceram, né, o resultado. Não sabia que era um método cristão, né? Mas foi visível, né? Foi visível. Porque ele que coisa linda, ele né? estava atrasado. Em 1 ano, então, olha o poder do ensino que é integral. Maravilha. Valéria, fala um pouco para a gente aqui sobre essa questão da educação por princípios, de maneira geral, que é fundamentada na palavra de Deus. Como que ela tem esse poder de trabalhar integralmente na vida do aluno, ou da criança, né? Ela começa ensinando o aluno a pensar e aprender da maneira certa. E um aluno, a educação por princípios, ela tem 2 ingredientes incríveis. Primeiro é a base, o fundamento, né? Porque ela parte da palavra de Deus como a base para todo assunto lá no currículo, mas ela também tem os vínculos, porque a pessoa do professor não é só a maneira de isso ensinar. é poderoso. A pessoa do professor, o vínculo. Quando você falou... cristão. O professor cristão. Por quê? Porque o professor, ele é um currículo vivo.
tudo que ele tem, tudo que ele é, na hora que a pessoa chegou e falou para essa menina, você pode, reforçou a identidade de filho claro amado. que o professor Ela trouxe a influencia, Bíblia. ninguém tem dúvida disso. Então, assim, essa composição de reforçar a identidade através dos princípios bíblicos, de tudo que o professor crê, tudo que ele é, junto com tudo que ele sabe, com base em uma base sólida, é bombástico. Então, assim, é impressionante que a criança que ela é formada na educação por princípios, ela, de maneira espontânea, ela não recebe nada pronto. Ela dá uma pensadinha. Quando vem algo para ela pronto, é impressionante, eu vejo isso todo dia, ali no recreio, ali na entrada. Fala alguma coisa para ela, algo novo, ela dá uma pensadinha, o raciocínio dela é claro, é em linha. Interessante que a primeira frase que conceitua o que é educação no dicionário Webster, que é cristão, que é a base da Constituição americana, fala iluminar o entendimento. E a senhora leu aqui no começo do texto, lâmpada para os nossos pés e luz para os meus para caminhos. os meus caminhos. Então, Salmo assim, 119, 115. Isso, mas isso é verdade demais, pastora, porque iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, ensinar formas e hábitos na maneira de viver. Agora, então, a base é essa. É verdade. Agora, você falando ali do professor, a pessoa ali de carne e osso, né? Sim. Então, é claro que não existe ensino neutro. Mas se você, que está nos ouvindo, quer acreditar nisso, né? É uma bobagem, mas você quer acreditar, acredite. Porque só existe dois reinos, as trevas e a luz. Agora, se existe ensino neutro, o professor não é neutro. E é o professor que ensina. E é ele que influencia o aluno na sala de aula. Agora, tem ensinos e ensinos. Então, vocês ficaram aqui falando, ensino cristão. Não, genuinamente cristão. Nossa, Jesus da então, glória. porque tem escolas que ela é cristã só no CNPJ. Entendeu? nominal. Não é disso que nós estamos falando. Transferir algo, você está falando de transferir valores. Exato. Então, nós estamos falando de professores que oram. Os professores que, de fato, trabalham em escolas assim, que têm Cristo como fundamento e têm a palavra como a base do seu ensino, são professores que oram pelos alunos. Agora, eles ganham para dar aula, mas eles não ganham para orar. Eles oram porque eles têm consciência do seu papel como instrumentos de Deus. Exato. Para influenciar essa geração. Isso não tem preço. Uhum. Então, quando você escolhe onde seu filho vai estudar, você precisa avaliar bem. Porque você pode estar deixando de colocar numa escola em que as pessoas oram diariamente pelo seu filho. Uhum. Eles cuidam, eles amam. Amam. E eles não são pagos para amar. É verdade. Eles amam porque eles são instrumentos do amor de Deus. Eles são luz de Deus, porque eles já têm a luz dentro deles. Aleluia. Isso não tem preço. Então, se nós não deixarmos essa mentalidade carnal, natural e mundana de ensino secular e ensino cristão, nós não vamos tocar essa geração. E nós estamos aqui como igreja para influenciar essa geração de crianças, porque o mundo está fazendo isso, através da educação. E nós precisamos de pais que entendam, pais que possam enxergar o seu papel, a sua responsabilidade, como filhos de Deus. O primeiro a ser influenciado é o seu filho. E você influencia quando você entende que o conhecimento deve vir de Deus. E a base é a palavra de Deus. Nós afirmamos aqui, e a Bíblia diz em 2 Timóteo Exato. 3,16, toda a Escritura é apta para ensinar. Toda a Escritura, não é apenas parte dela. Então, nós temos escolas que têm um nome de cristã, mas é só porque ela põe um versículo ali na agenda do seu filho, você acha que ela é cristã. Mas, às vezes, não é, ela negocia os valores. Ela não tem a Bíblia como a base realmente do ensino. Então, ao falar desse ensino aqui, a educação por princípios, nós estamos falando realmente de algo que vai tocar a mente, o espírito, o coração, a prática, a vivência, os valores desse aluno. E eu queria falar um pouquinho mais também sobre essa questão do poder desse ensino que tem como base a palavra de Deus em relação ao raciocínio. Você já comentou aqui, Gabriela, já deu testemunhos, até o seu filho mesmo, né, que
tem um testemunho sobre esse desenvolvimento, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. Esse método educacional, ele realmente desenvolve o raciocínio? Por quê? O que é que acontece? Nós falamos aqui a palavra de Deus, né? Ou seja, é um método que desenvolve o raciocínio a partir dos princípios bíblicos. Mas como que vocês percebem que isso realmente está acontecendo? Assim, qual o resultado, né, da vida da criança em relação ao raciocínio dela, de poder associar na prática o ensino bíblico, os valores que ele aprendeu na vida dele? A criança, eu penso que principalmente a primeira infância, né, depois quando ele está na universidade, você já não tem, mas ele já tem uma mentalidade pronta. Ela ainda é muito vulnerável. Você tem que proteger os princípios da palavra de Deus. Quando você forma um fundamento que é muito sólido, porque é a verdade, tudo que, como eu falei antes, tudo que é relativo, você fica bambiando. Incerto, né? Inseguro, né? Quando você parte de uma premissa que é a verdade, e a verdade não se muda, você tem uma criança com uma capacidade de raciocinar que sempre parte da palavra de Deus. Exato. Então, como a pastora Valéria falou, ele vai receber informações. Ao invés dele ser igual um zumbi e aceitar aquela informação, Ele vai passar no crivo. vai passar no crivo. Na verdade, não é passivo, né? Ele raciocina. raciocina. Quer dizer, ele vai exercitar exatamente a função que Deus deu para ele, que é a mente, Isso. né? Ele volta na palavra. Como nós treinamos os nossos alunos para memorizar a palavra, o tempo todo a gente memoriza, isso também, gente, tem um poder. Tem um poder, a gente vê no testemunho dos judeus. É verdade. Eles memorizam Torá. Você não consegue encontrar um povo no planeta Terra que é mais inteligente que o povo judeu. Não tem. É. Isso está É comprovado verdade. nas invenções. Isso Eles, aí, eu ia as falar. invenções mais Isso. importantes, eles é que inventaram. E os prêmios também, né? Nobel, que eles é que ganham. A porcentagem da população mundial Ínfima. Pois é, e por que os crentes não querem imitar os judeus nisso? Os crentes querem ir para Israel, quer comprar as roupas deles, quer comprar, né, tudo que eles usam, os candelabros e símbolos, mas não querem imitar naquilo que é essencial, que é a educação, com base na palavra. A resposta é a preguiça, pastor. Não é só O isso. judeu não delega. Você não vê o judeu delegando. Ele compromete com a educação do Isso. filho, né? Como é que você... Porque eles foram espalhados São valores. no mundo, gente. Como é que eles mantiveram a língua, o costume, os hábitos, se eles não estavam no país deles? Porque o judeu Isso é um jamais milagre, né? Isso é algo É sobrenatural. sobrenatural, mas ele nunca delegou a educação dos filhos. Né? Então, há um poder, sim, quando os pais e a igreja estão juntos na educação dos filhos. Nós vemos isso como exemplo de Gente, Deus. Amém. Agora, queria imagina, dar até um isso aí é testemunho. poderoso. Agora, imagina a nova criação. É isso Nós que eu estamos ia te falando falar. de judeus que nem conhecem a nova aliança, que nem tem o Espírito Santo residente neles. Agora, imagina uma escola onde você tem ali os educadores cheios do Espírito, tem a Bíblia como a base, eles oram. O que é isso, Valéria? Nós estamos falando de uma bomba no inferno. Pastora, a educação por princípios, ela promove um raciocínio criativo. Porque a senhora falou que a base é o Criador. Então, o raciocínio é criativo. E agora eu tenho aqui um dado também, que é um testemunho, que é a questão do envolvimento, o comprometimento da família na formação. Eu vou falar da parte intelectual. Eu nem estou falando agora aqui do espírito. Quando nós universalizamos o ensino primário e a educação infantil no Brasil, vieram crianças de toda raça, de toda cor, de todo estado, de toda classe social. E o que acontece? As crianças eram muito desacreditadas e elas vieram. Mas isso não garantiu que elas conseguissem ser alfabetizadas em um nível cognitivo igual daquelas famílias, com maior poder aquisitivo. Por quê? Porque as famílias que não se envolvem
Porque elas não têm para ajudar a parte cognitiva, ela tem que ser estimulada. E tem que ter o vínculo. Não é só uma questão de ter um professor 4 horas e 45 minutos por dia, que detém o conhecimento, que tem domínio dos conteúdos. A criança tem que ser estimulada pela família. Por isso, pastor, eu dei aula de educação, de história da educação na universidade 4 anos. Eu estudei a ideia pedagógica da história antiga até o mundo moderno, até o mundo contemporâneo, aliás. Sabe qual que foi o método educacional mais eficaz, comprovado nos livros seculares? O método educacional dos hebreus, que era imitação e oralidade. Ensino de pai para filho. Esse é o segredo. Ou seja, você vai relacionar o conteúdo além da teoria. Muito que você além. vai aprender e praticar ao mesmo tempo. Se não tiver o estímulo, a parte cognitiva não responde na potência que ela pode. Agora, existe também um equívoco por parte de muitos pais e responsáveis. Às vezes ele pensa assim, não, eu vou colocar o meu filho aqui, ou a criança, num berçário aqui perto de casa, ou não, aqui mesmo, não, fulano que eu conheço, só os primeiros anos, depois ele vai para uma escola melhor. Mas esse é um erro que você jamais deveria cometê-lo. Sabe por quê? Porque os primeiros anos na infância são os anos mais importantes para a sua formação. E eu não me refiro apenas em relação à formação acadêmica, à aprendizagem, ok? Mas de maneira geral. Então, eu gostaria aqui que a Valéria e também a Gabriela comentasse, começando por você, Valéria, sobre isso, em relação à questão da qualidade. Investir com o melhor desde cedo. Sempre. Esse o padrão? É esse o padrão. Os melhores professores têm que serem excelentes e têm que estarem na primeira infância. Da educação infantil. Na educação infantil. É lá, porque lá ele vai orientar, ele vai envolver, ele vai formar. Olha, formar a base. Eu quero fazer menção aqui também, porque nós temos aqui um dado de uma pessoa que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, um homem reconhecido, né, na educação a nível mundial, e ele fez um estudo baseado na primeira infância. E ele afirma exatamente isso em relação à primeira infância. Eu vou pedir à pastora Gabriela aqui para fazer seus comentários. Eu quero ler exatamente aqui o que ele comenta, ok? Olha, isso já é comprovado que até os cérebros, né, todas as ligações cognitivas acontecem na primeira infância. Né? Eu me lembro de ler um dado no livro do James Dobson. Ele estava estudando os psicopatas. E sabe o que eles concluíram? Que a maioria deles tiveram um trauma na primeira infância, no berço. Eles foram crianças, por exemplo, bebês que foram deixados por horas no berço, sem afeto, sem abraçar, sem beijar. Perderam a capacidade de amar, então não sente nada. Porque o cérebro não fez as conexões. Então, esse é o alvo do diabo, na verdade, é que o seu filho seja submetido a esse tipo de ensino, que não tem o padrão da palavra de Deus, o quanto antes. Então, para nós cristãos, isso precisa ser inegociável. Né? Eu estava compartilhando ontem com a pastora Márcia e com a pastora Valéria a respeito de 2 crianças que começaram desde o início com a educação por princípios. Então, a gente começou o Learning Center, outros vieram, né, inclusive os meus filhos, né, de outros tipos de ensino, mas esses 2 começaram desde o início. Eu estava dizendo para elas, não tem como comparar. Comportamento, self-control, né? Autogoverno. Autogoverno. Princípio de honra, de respeito e na parte acadêmica. Pastor, não tem como, porque as mães se envolveram diretamente nesse ensino desde o início e foi um ensino fundamentado na palavra de Deus, desde aprender os fônicos da letra A. É maravilhoso isso, né? Aí você olha para os 2, toda a equipe pedagógica reconhece. Não tem como comparar. Deixe-me ler aqui esse comentário, que diz assim, o IBGE usou um estudo americano realizado pelo Prêmio Nobel de Economia, James Heckman,
para reforçar a importância do investimento em educação infantil. O estudo mostra que existe um retorno maior na economia de um país quando o investimento em capital humano é realizado em crianças mais novas, principalmente nos primeiros 4 anos de vida. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção aqui quando nós falamos de ensino bíblico para crianças. Muitas vezes, as igrejas mesmos cometem esses erros, equívocos, porque não investe nos primeiros 4 anos. Não tem sala para criança, não investe no ensino, não treina professores, não tem material, nem chegam a orar por essas crianças, porque acham que essas crianças não podem ser influenciadas com a palavra de Deus, com o ensino bíblico. Isso é um erro. Nós precisamos corrigir. Então, eu creio que a Bíblia deveria ser o suficiente para nós, quando ela afirma que toda a Escritura é útil para o ensino. Por Deus, né? Mas, às vezes, nós precisamos de estudos como esse aqui que eu acabei de mencionar. Ok? Mas eu gostaria de reforçar ainda mais isso que nós estamos falando sobre a educação e o reino de Deus. Porque nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. E não apenas isso, para desfazer as obras do inferno. Lá em Lucas 10:19 diz isso, que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para desfazer com mentiras, para quebrar todo o poder do maligno. Então, nós podemos fazer isso e devemos fazer de uma maneira prática. A Gabriela estava comentando aqui a respeito desse resultado poderoso, né, de uma escola cristã por princípios, que tem como base a palavra de Deus, que Cristo é o centro, onde realmente as pessoas se comprometem com a palavra de Deus. E eu queria que a Valéria também comentasse isso, como que nós temos visto testemunhos aqui, não apenas na nossa escola em Goiânia, mas em outras escolas que nós temos no Brasil, de alunos que são alfabetizados e que passam ali por todo o processo, né, de ensino e aprendizagem na escola por princípios, e como que isso tem sido relevante na etapa seguinte, né, Valéria? Exatamente. Do ensino médio. Sim. Como que tem sido isso? O nosso testemunho, a nossa experiência tem sido muito gratificante, porque nós temos turmas lá na Escola Videira, de alunos que chegaram conosco desde a primeira infância, atravessaram toda a base, o ensino fundamental, primeira parte, segunda, e agora estão sendo recebidos nas escolas de ensino médio, né? E todos têm assim um rendimento acadêmico acima da média, mas eles são testemunhos muito grandes no comportamento, na forma de lidar com as autoridades. Então, assim, os princípios e valores inegociáveis da nossa abordagem por princípios, elas aparecem, elas se manifestam. E outra coisa, eles têm a mente clara. Quando eles vão produzir redação, eles conseguem ter um raciocínio sequencial. Eles conseguem introduzir o assunto, eles conseguem desenvolver o assunto de maneira objetiva e compreensível, e eles conseguem concluir. E mais, de maneira sem fugir do tema. Gente, isso é tão raro, eu creio que é sobrenatural. Não vou aqui desmerecer o investimento dos nossos educadores, tanto treinamento, tantos corretores de redação, mas é a mente clara, ela vem do espírito. E, gente, e outra coisa, o vínculo que os professores tiveram com eles é a pedagogia de Cristo. Porque verdade. Cristo ensinava através de um relacionamento próximo. Cristo Exatamente. ensinou os discípulos porque ele se aproximou. Aí, na hora que os professores se aproximam deles, eles se sentem motivados para produzir mais. Então, assim, o rendimento acadêmico, a disciplina e o comportamento são resultado, é um produto de uma educação genuinamente cristã que faz as verdades da palavra de Deus. É porque, na a verdade, base. essa educação por princípio, que tem a base como a palavra de Deus, é algo que acontece de dentro para fora. É isso. É um ensino e uma aprendizagem de dentro para fora. Isso. Então, o professor ali, ele é desafiado a comunicar verdades espirituais, e não apenas o conteúdo. Isso. Então, é claro que isso vai exigir dele algo além. E essa é a habilidade que só o Espírito Santo dá. É verdade. E isso é muito poderoso.
E eu gostaria aqui de concluir esse assunto mencionando a respeito da infância de Jesus. Porque você falou da pedagogia de Jesus. Então, muitos livros, né, autores que nem são cristãos, eles mencionam a pedagogia de Jesus, porque não tem como, tem que reconhecer, né? E ele realmente ensinava, e o poder que teve, o ensino dele mudou o mundo. Mas, assim, eu quero falar da infância, porque Jesus ele é modelo para nós em tantas coisas. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Ele é modelo perfeito, ele é o único homem perfeito que pisou nessa terra. Então, por que ele não é também um exemplo para nós na infância, em relação à educação na infância? Tá, a Bíblia não menciona detalhes da infância de Jesus, mas Jesus era humano. Então, ele aprendeu. Ele teve que aprender a ler, escrever. Isso. E é claro que ele participou ali da metodologia judaica. Exato. Não é isso? E ele teve um raciocínio claro, e ele desenvolveu. Então, isso comprova que, de fato, funciona uma educação com base na palavra de Deus. Sim ou não, Gabriela e Valéria? Como é que os discípulos chamavam Jesus? Mestre. Mestre. Ele se tornou um mestre por conta de uma educação eficaz. É verdade. Com certeza, ele foi criado, ele foi para o templo. Então, você percebe que esses não são muitas passagens, mas essas pequenas passagens da apresentação, depois indo para o templo, comprova que ele foi criado, inserido numa cultura judaica. Exato. Como é que se ensinava as crianças judias? Da mesma forma que ensina hoje. Da mesma maneira. E Eles não mudaram. de mestre. Né? E eu creio que os nossos alunos se tornarão mestres. Na Aleluia. verdade, pastora Márcia, com 12 anos, a Bíblia deixou registrado. Com 12 anos, Jesus estava no templo por ocasião da festa, até que a família dele foi embora, depois ficou procurando ele. Ele falou, mas como assim? Eu estava na casa do meu pai. Mas chegou lá, os mestres estavam encantados com a desenvoltura dele. Ele estava ali discutindo, ensinando, comunicando valores, comunicando significados, com inteligência, com espírito de entendimento. Então, assim, a Bíblia deixa claro, sim, que Jesus ele percorreu o caminho certo. E interessante que ele aprendeu os valores, porque a Bíblia registra também que ele era submisso em tudo aos pais dele. Amém. Então, não era só uma questão de inteligência cognitiva, era uma questão de um comportamento em linha com a vontade de Deus. Amém. Bem, nós já chegamos ao fim há muito tempo. O fim já chegou há muito tempo. Nós é que não encerramos. Mas é um assunto tão gostoso e faz parte realmente não só da nossa vivência, mas do nosso coração. Amém. E eu creio que isso está no coração de Deus. Ao falar desse tema, educação e o reino de Deus, nós estamos falando de algo que já está no coração de Deus. Amém. Então, é importante que esteja no seu coração também, meu querido irmão, minha querida irmã, pai, mãe, educador, porque isso, de fato, precisa se tornar uma tônica nesses dias, porque nós estamos vendo a educação hoje, ela sofrendo uma avalanche de coisas e uma transformação mais para o lado negativo. Nós não podemos impedir o mundo que está no maligno de fazer as suas obras, mas nós podemos, sim, manifestar a luz. Amém. Onde há trevas. E hoje, ao falar sobre isso, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Nós não queremos apenas lembrar de Jesus, falar de Jesus para as crianças, ou celebrar datas comemorativas, a Páscoa, o Natal, coisas assim que falam de Jesus de uma maneira tão superficial. Nós queremos levar para as crianças desde cedo que Jesus é o nosso padrão perfeito. Amém. De homem, de pessoa, e que nós podemos viver como ele aqui neste mundo, porque é o que a Bíblia nos diz. E nós faremos isso através da educação. Deus colocou na mão da igreja esse poder, essa ferramenta. Eu quero convidar você, vamos enxergar a educação como uma função importante da igreja, para que nós possamos não apenas educar, mas também formar, influenciar e determinar aquilo que os nossos filhos se tornarão. Amém. Nós vamos encerrar aqui, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Batom?
Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.